Olá, tudo bem com vocês? Vou contar o que eu li no mês de agosto. Bom, agosto foi aquele mês em que eu desisti de fazer TBR, porque achei julho um mês meio morno, e eu acabei fazendo ótimas leituras. Esse negócio de não fazer TBR funciona, gente. Bom, vamos às leituras concluídas. Eu comecei o mês lendo Uma Criatura Dócil, do Fyodor Dostoiévski. Eu tava com saudade de ler alguma coisa do Dostoiévski e peguei essa novelinha que eu comprei numa promoção da Kozak. E que novelinha incrível! Eu falei dela no Instagram. Se você não me segue lá. De vez em quando eu falo de uns livros e de outras coisinhas, né, lá no Instagram. E esse livro ele é narrado em primeira pessoa pelo dono de como chama aquilo? De uma casa de penhor. E esse senhor, ele vai se casar com uma moça muito mais nova e vai ter com ela uma relação super estranha de dominação, um relacionamento super esquisito, eles dois, assim, de opressão, né, dele pra ela. É um livro bem pessimista, com um final um tanto quanto trágico, mas é um livro incrível, muito bem escrito, apesar de ser minúsculo, assim, é uma história incrível. Dostoiévski segue me impressionando, parece que nem com histórias minúsculas esse cara decepciona. Então, assim, livraço. Eu acabei não fazendo resenha, mas eu indico muito, livro incrível. Bom, depois eu concluí algumas leituras que já estavam em andamento desde julho, né? Uma delas foi o Hamlet, ou Hamleto, do Rodrigo Lacerda. Recebi esse livro da editora Zahar e eu gostei bastante. É uma leitura comentada do Hamlet, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo, caso você queira saber um pouco mais. Como eu comentei no vídeo, assim, só pra matar a curiosidade mesmo, ele é uma leitura comentada da peça, né, dessa tragédia bem famosa do Shakespeare, mas contada, assim, com um tom um pouco mais bem-humorado e zombeteiro, tá? Mas, de todo modo, vou deixar o link aqui, caso você se interesse. Em seguida, também terminei um outro livro, que foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse livro estava na minha lista de 10 livros para ler em 2015. E, se eu não me engano, ele também tá no desafio da Rory Gilmore. Mas não foi um livro que eu amei, infelizmente. Eu tava muito ansiosa, muita gente me recomendou, mas muita gente também já tinha me dito que não tinha achado nada demais. E eu fiquei mais com esse segundo grupo. Eu não consegui me identificar totalmente com o protagonista, o Daniel Semperi. A história, resumidamente, quando ele é pequeno, o pai dele leva ele num lugar que chama Cemitério dos Livros Esquecidos, que é uma espécie de biblioteca e onde estão os livros que não interessam a mais ninguém. Ele leva o Daniel pra passear lá e diz que o Daniel pode escolher um livro e ficar com esse livro. E ele então escolhe um livro chamado A Sombra do Vento. Eu esqueci o nome do autor, é alguma coisa Carrax, o autor do A Sombra do Vento. E ele acha o livro incrível, e aí ele quer saber mais sobre o autor, sobre outros livros, e ele descobre que esse autor, ele tá meio sumido, e que os livros desse autor meio que sumiram também de forma misteriosa. Parece que alguém se ocupou de dar sumiço nos livros dele. Então o Daniel vai tentar investigar. Eu tive problemas primeiro porque eu não consegui entender direito, enquanto estava lendo, qual era o gênero do romance. Eu comecei achando que ia ser uma coisa meio fantástica, depois parecia que não ia, depois parecia que ia, depois parecia que não ia. Isso me atrapalhou. Uma outra coisa que as pessoas me disseram que incomodava era que ele era arrastado. E de fato, durante boa parte ele fica muito arrastado, as coisas demoram pra acontecer. Uma coisa que me incomodou um pouco nesse livro são os paralelismos entre a vida do Daniel Carrax e o autor, aliás, do Daniel Semperi, e do autor do livro, que me pareceram um tanto quanto forçadas, e eu acho que se tirou um pouco a verossimilhança interna da história, porque parece que convenientemente as coisas estão ligadas, assim, uma coisa meio... Até isso que eu falei, que eu tive uma certa dificuldade de entender se esse livro era fantástico, se não era, então me pareceu um pouco forçadas, me pareceram, né, um pouco forçadas as coincidências. Que mais? Não sei, achei o Daniel Semperi excessivamente ingênuo. Uma outra coisa. Eu achei que, eu não sei se é um problema da tradução, eu achei que por vezes o Zafón caía na cafonice, assim. Tinha horas que a narrativa tava indo muito bem, de repente ele saia com as frases que eu ficava assim, não, amigo, para, sabe? Achei meio pieguinha, sabe? Agora,
Tem um personagem aqui que é o Fermin, eu não vou lembrar o nome dele todo, mas o Fermin é o melhor personagem desse livro. Ele entrou pra minha categoria de personagens incríveis, queridos, e assim, eu acho que boa parte do motivo de eu ter conseguido terminar A Sombra do Vento é culpa do Fermin, tá? E assim, gente, não fiquem chateados, eu sei que vocês ficam magoados quando a gente fala mal do livro de vocês, mas assim, esse livro não conversou comigo, né? Não sei, não rolou pra mim, né? Até fiz postei uma citação de um texto do Borges no Instagram, que o Borges fala pra gente não ler as coisas que nos desagradam, que a gente tem, que a leitura, a gente tem que ter uma relação de amor mesmo com a leitura e onde a gente lê aquilo que a gente gosta, entendeu? E resumindo a história. Tá, mas é isso, enfim, o livro não é terrível, não. Ele tem momentos bons, mas ele demora a engatar, eu achei, um pouco, tá? Bom, depois eu comprei um livrinho que eu achei numa livraria que eu gosto muito aqui do bairro, que é Eldorado, que foi o Porquê Ler Borges. Eu não sabia da existência desse livro, a autora é Ana Cecília Olmos, e é da mesma categoriazinha desse outro aqui que eu já mostrei, que é o Porquê Ler Shakespeare, parece que é uma coleçãozinha, né? Como eu tinha gostado desse do Shakespeare, agora que os diretores não conseguem mais botar, decidi comprar o do Borges e, gente, esse livro é incrível! Esse livro é incrível pra todo mundo que me pede dicas de livros sobre Borges. Agora eu vou dar isso. Porque eu normalmente dou dica de um livro mais acadêmico, né, que é o do Monegal. Mas esse aqui é um pouco mais... Eu acho que pra quem não é da área de letra, não quer ler nada muito complexo, esse é melhor. Mas ele é muito bom, apesar dele ser muito resumido. Ele é dividido em pedaços, então a primeira parte vai falar meio que da biografia do Borges enquanto leitor e escritor. Depois ela entra na parte mais temática e estilística da obra do Borges e assim, de forma sucinta, ela vai falar tudo que é mais importante, assim, achei o máximo. E esse livro, como o do Shakespeare, ele tem uma cronologia, né, então com datas, não sei qual, vocês não vão enxergar do direito que tá escrito, mas enfim, que vai do nascimento à morte, mas falando das suas obras, seus trabalhos e tudo mais, e normalmente no final tem uma bibliografia, né, então onde vai falar dos livros que ele publicou sozinho, dos livros que ele publicou em parceria, dos livros que ele organizou, enfim. Gostei muito mesmo, 5 estrelas. Então, pra qualquer um que leu Borges, ficou intrigado, não entendeu direito, enfim, ficou a fim de entender um pouco mais, recomendo muito esse livro, o livrão. Depois eu li um livro maravilhoso, gente. Maravilhoso. Estou falando dos físicos, tá? Porque eu separei aqui em categoria pra falar dos e-books depois. Mas foi uma indicação da Tati, um livro que entrou para os meus favoritos da vida, 5 estrelas total, que foi o Cirano de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Já resenhei aqui, livro incrível, um livro sobre protagonistas femininas, e que vai falar um pouco assim de conflito de geração, enfim, estigmas da mulher, coisas pelas quais elas passam. É um livro intimista, um livro que vai mergulhar na cabeça da personagem, com uma escrita muito elegante, adorei a escrita da Lígia. Se vocês quiserem saber então um pouco mais sobre esse livro, o que eu achei, do que trata, enredo, porque tem muito livro nesse vídeo aqui, não vai dar pra falar de todos, dei uma passada lá, tá? Vou tentar falar um pouco mais dos livros sem resenha. Depois aqui tem resenha, vou deixar o link aí embaixo, tá? Mas livro lindo, 5 estrelas, amor. Aí, depois eu li um outro livro lindo também, que foi o Máquina de Fazer Espanhóis. Eu tenho que resenhar esse livro ainda, não rolou, mas vai rolar. É o segundo livro do Walter Ugumãe que eu leio. Esse livro estava na minha lista de 10 livros para ler em 2015 e eu adorei. Eu fiquei meio com medo, não sabia se eu ia gostar dele, mas eu gostei muito. É um livro que vai falar sobre velhice, que vai falar sobre morte, né? O protagonista é um senhor, o Antônio Silva, de 84 anos. E ele tá num asilo, enfim, quando eu fizer a resenha eu explico melhor, mas é um livro de que eu gostei muito, muito. Eu não sei se, eu acho que eu gostei do A Desumanização Mais, que é um livro que eu li esse ano também, do mesmo autor, e que eu achei incrível. Acho que a desumanização tem mais a ver comigo, mas esse aqui, de todo modo, um livro muito querido, gostei muito de ler. Aguardem, em breve, em algum momento, vai ter resenha. Depois eu terminei de ler um livro que eu tô lendo há anos. Um livro que eu tô lendo há anos, porque eu tava economizando ele, é um livro muito gostoso, que é o curso de literatura inglesa do Borges. Né? Esse livro não foi organizado pelo Borges, né? O Borges dava aula de literatura inglesa na Universidade de Buenos Aires e 2 autores, Martin Arias e Martin Hades, organizaram esse livro a partir de escritos dos alunos do Borges e gravações dessas aulas.
Esse livro é muito interessante porque ele tem um recorte muito curioso, não é um livro tradicional de literatura inglesa. O Borges vai escolher aqui autores do seu agrado, ele vai falar um tempão sobre literatura anglo-saxã, sobre Beowulf, esses poemas. O Borges faz uns comentários muito engraçados sobre livros, né? O Borges era uma pessoa meio inusitada, né? Então, assim, tem uns comentários muito curiosos. E boa parte do motivo porque eu demorei lendo esse livro é porque eu descobri autores que eu não conhecia e que eu saí correndo e que eu quis ler. Então, teve o Samuel Johnson, que eu acabei lendo. Na boa, deve ter uns 3 anos que eu tô lendo esse livro. Então, eu fui ler livro do Samuel Johnson, depois que eu li, eu descobri o Dante Gabriel Rossetti, que foi um poeta e um pintor de um movimento chamado pré-rafaelita. Eu fiquei apaixonada pela poesia do Dante Gabriel Rossetti, mas quase não tem tradução aqui. Eu até traduzi um poema e botei lá no meu blog, uma tradução, como diz a Juliana Brino no blog dela, uma tradução traidora. Mas enfim, eu gostei muito desse poeta. E eu finalmente acabei, fico saudade, mas eu sei que é um livro que eu ainda vou consultar bastante, tá? Gostei muito, se você se interessa por literatura inglesa e por Borges, tá aí, um livro bem legal dele, editado pela Martins Fontes. Daí vamos aos e-books, né? Eu li O Retrato Calado, do Luiz Roberto Salinas Fortes, que foi pro projeto Lendo a Ditadura, da Pipa. Beijo, Pipa, e muito obrigada por me convidar. Eu adorei esse livro, é um livro de memórias, né? O Luiz Roberto, ele foi professor, tradutor, jornalista, e ele foi preso durante a ditadura 4 vezes, foi torturado, e ele faz então esse livro pra contar da sua experiência e meio que pra tentar superar um pouco a experiência horrível e traumática que foi ter sido preso e torturado. Eu gostei demais desse livro, me tocou muito. O Luiz é muito inteligente, ele tem um jeito assim todo único de escrever e até o fazer dele, o trabalho dele como filósofo faz com que ele tenha uma abordagem muito original das próprias experiências, né? Ele consegue estabelecer um certo distanciamento e analisar mesmo, até de um jeito mais detido, os elementos desse contexto e dessa experiência pela qual ele passou. Vou deixar o link aqui embaixo, tanto do vídeo quanto do blog, tá? Do projeto Lendo a Ditadura, para vocês acompanharem. Afinal de contas, tem um monte de gente aí lendo livros e vendo filmes sobre a ditadura pra gente fazer esse exame, né, sobre esse período sombrio da nossa história. Depois, eu li um e-book lindo, eu fiquei apaixonada também, que foi o Norwegian Wood, do Murakami, primeiro livro do Murakami que eu leio, e eu adorei. Está resenhado aqui no canal também, vou deixar o link aqui embaixo. É um livro, assim, também meio de cunho autobiográfico, né, vai falar... Acho que o grande tema desse livro são jovens lidando com o sofrimento, lidando com a morte. É um livro muito bonito. É um livro poético, delicado, e é um livro que tem uma coisa que eu amo, que é indicações várias, muitas, de livros e filmes e música, principalmente livros e música, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar ir lá dar uma olhadinha. Eu também li pro projeto Read More Shakespeare, né? Projeto mais atrasado desse canal, mas que está acontecendo, vai rolar, continuará acontecendo. Eu li a tragédia de Júlio César, né? Que foi uma tragédia que eu adorei. E que vai falar da conspiração contra o Júlio César, que acabou levando a sua morte. É uma tragédia muito boa, já tem resenha publicada no canal. Vou deixar o link aqui. Pra quem tem medo de ler Shakespeare, de ler tragédias, eu recomendo muito, porque é uma tragédia super dinâmica. Acontece muita coisa, ela não é nem um pouco modorrenta. E ela tem um modo, assim, de... O texto dela é bem direto, é bem fácil de ler, enfim. É uma ótima tragédia. E é a primeira das 7 grandes tragédias do Shakespeare. Então, se você já conhece Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, enfim, quer conhecer alguma outra coisa dele, Júlio César pode ser uma boa escolha. Então, gente, essas foram as coisas que eu li. Eu li coisa pra caramba esse mês, mas porque eu li livros finos e porque terminei leituras que já estavam em andamento há alguns meses ou anos. Digam pra mim aí o que vocês leram esse mês, quais foram as leituras, quais foram as boas leituras, que leituras vocês recomendam, tá? Beijos e até a próxima. Tchauzinho.